E, quando passardes para o além, vereis que não foram em vão as vossas lágrimas, vereis que Maria vos manteve perto de si, amparadas todas pela fortaleza, pelo espírito varonil, com que permanecestes de pé, enfim, pela provação dolorosa que passa a todo o coração que tem filho. Louvada seja o Senhor. Antonieta Mercê. Coesão de forças. Meus amigos, meus irmãos, paz do Senhor esteja convosco. Será a maior vitória de espiritismo na terra a realização do ideal supremo, a fraternidade entre os homens. Será a maior vitória do cristianismo implantar o sentimento de humildade no coração dos homens. Cristianismo e espiritismo completam-se. Espiritismo nada mais é do que demonstração positiva daquilo que cristianismo ensinou. Jesus, trazendo ao mundo a sua lei, os seus desejos, que eram igualmente a vontade de seu Pai, disse que, em breve, chegaria aquele que depois viria explicar todas as coisas. Pois bem, eis que o Espiritismo se apresenta à face da terra, com as credenciais suficientes para a demonstração clara e positiva daquilo que o Mestre ordenou. E, por isso, anda ele de terra em terra, de nação em nação, por todos os meios ao seu alcance, explicando, demonstrando, ensinando aos homens a maneira de interpretar a Escritura, a maneira de conduzir a sua vida. Não é que o Espiritismo desanime, nem que lhe falte a força suficiente para implantar aquelas verdades que o Cristo trouxe ao orbe terreno. É, porém, que, não obstante os expoentes vindos do além testemunharem a fé que professam neste credo, o homem, ainda mesmo quando se diz espírita, combate sem trégua o princípio fundamental dessa doutrina que Jesus implantou, a fraternidade entre os homens. Tudo isso pelo seu orgulho, pela ausência da humildade que deve habitar em seu coração. E por quê? Porque os homens jamais abdicam a sua própria opinião, para submeter o seu critério, os seus atos à disciplina moral do seu espírito. As regras que regem o cristianismo, os mandamentos de Deus, são positivas e claras, dizendo: não matarás. O homem que não tem absolutamente propensão para essas ideias criminosas, acha simples conduzir-se sob esse mandamento: não matarás. Não fará o menor sacrifício, poupando a vida dos seus irmãos, porque o seu espírito não tem pendor para aquele mal. O mandamento de Deus diz: não furtarás. E o homem que não encontra em seu desejo, o pendor para esse pecado, acha facílimo cumprir esse mandamento, enquanto que o seu irmão ainda fraco, não pode dar-lhe cumprimento, sem fazer grande esforço. Meus amigos, se formos analisar assim todos os mandamentos da lei divina, veremos que o homem é indulgente para aquele crime praticado contra a lei de Deus, e para o qual pende a sua própria natureza pecaminosa, mas quando o erro é do seu irmão, então, a severidade se torna intransigente. É assim que países que se dizem cristãos, matam sob a capa da lei, matam sem remorso, indo de encontro terminantemente à vontade expressa do Senhor. A fraternidade entre os homens, e eu dizendo em começo, será a maior vitória da doutrina espírita entre os homens. Mas, por quê? Porque se alguns têm em si solidariedade com as dores dos seus irmãos e procuram viver em comunhão com eles, outros, em sua maioria, procuram afastar-se, deturpando esse mandamento, que deve ser observado entre as coletividades, absolutamente doutrinárias. Dizem: quanto maior não, maior tormenta. Engano, meus amigos. Quanto maior união, maior persistência. Querendo dizer, quanto maior união houver entre os espíritas, maior resistência haverá. Quanto maior for o mal, maior atração virá do alto para o bem. Fortaleza sem guarda é fortaleza sem defesa. Assim, é o homem que não procura aproximar-se dos guias, pelo amor ditado no mandamento do Senhor: amai-vos uns aos outros. Ora, se nós, os do outro plano da vida, lutamos e fazemos o possível para congregar os homens entre si, espíritos há em quem o dogma inato habita, porque o dogma outra coisa não é senão a separatividade, o isolamento,
o desprezo das leis de Deus. Jesus diz em sua santa palavra: quem comigo não ajunta espalha. Que significa, neste caso, espalhar. Espalhar significa desperdiçar forças, espalhar significa quebrar o preceito de ligação fraterna, estabelecida por Deus. Espalhar significa desprezar a vontade do Cristo, quando disse: de todas as ovelhas que tu me deste, Pai, nenhuma só se perderá, porque tempo virá em que haverá um só rebanho e um só pastor. Vede, pois, meus amigos, quanto precisais ser solidários conosco. Hoje em dia, quando as próprias nações se levantam umas contra as outras, hoje em dia, quando os homens se odeiam, quando a pena de morte é lei nos países cultos, quando o princípio de caridade é violado conscientemente por homens que deveriam compreender melhor esses assuntos transcendentes, enfim, quando a maioria dos homens é indiferente à dor do seu próximo, nós vos convidamos, ainda uma vez, para colaborar conosco nesse fim determinado por Deus, não espalhando as vossas forças, que se desperdiçam prejudicando a doutrina com a perda de elementos de valor, antes, pelo contrário, buscando cada um pela sua inteligência, ou pelo seu trabalho, ou pelo seu esforço ou pela sua humildade, ou pela sua prece, ou pelo seu devotamento, enfim, formar um bloco como um ramalhete de variegadas flores. Este traz o concurso da sua inteligência, aquele traz o concurso da sua própria pobreza, porque a pobreza é um exemplo, é uma necessidade. Outro traz o recurso de que dispõe sem sacrifício, outro traz a sua faculdade mediúnica, outro traz a sua palavra inspirada, para pregar às massas o espiritismo, outro traz a sua pena para escrever, para, detalhadamente, explicar espiritismo, enfim, prestar o seu concurso por esse lado, e aquele que não possui esses dons, essas faculdades, porque o seu espírito não tem ainda a evolução necessária para tanto, esse poderá trazer o melhor. Dizei vós, como? Pelo seu exemplo, pela sua posição humilde, esse pode dizer: não tenho dinheiro para dar, não sou médium, não posso prestar serviços dessa forma, não tenho inteligência para falar, para pregar a doutrina do meu Deus, não sei escrever. Não tenho, enfim, nada aproveitável que possa dedicar à doutrina espírita, mas tenho o meu exemplo. Hei de proceder de acordo com aquele que escreve, com aquele que manda, com aquele que prega, com aquele que explica. Eu serei um exemplo vivo de humildade na doutrina pregoada por tantos e glorificada por Deus. Serei o exemplo, procurarei fazer somente aquilo que está dentro das leis de Deus, e assim serei útil, talvez mais útil. Mais uma vez apelo para a vossa solidariedade. Lutemos em espírito e vamos colaborar nessa grandiosa obra de união fraterna entre os espíritas. Glória seja dada a Deus. Viana de Carvalho. Não julgueis. Meus amigos e meus irmãos, paz. Uma palavra, meus amigos, em aditamento ao mesmo assunto. Se a sombra se prepara para envolver em seu manto tenebroso a fé espírita, que se procura incutir no ânimo da humanidade para sua salvação, não estão inertes, não estão entorpecidos os soldados da luz. Há quem diga: pois se as forças luminosas arregimentadas podem, a um sinal do Mestre, derrotar por completo a força do mal, por que não o fazem? Meus amigos, recordai-vos ainda uma vez da palavra do Mestre, quando assim falou: deixai que cresçam juntos o joio e o trigo, meu Pai fará a separação em tempo. Como quereis vós, que sejamos nós quem faça a colheita do que é bom, para separar o que é mal? A distribuição pertence a Deus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Cabe-nos ver, ouvir, orientar os que querem seguir os nossos conselhos, abrir os olhos daqueles que não sabem ver, mostrar-lhes o caminho do mal, com todos os seus princípios e o seu fim doloroso, mostrar-lhes também as dificuldades que secam o bem, mas o resultado promissor no fim da carreira. A Escritura reza: bem-aventurados vós, filhos do meu Pai, porque vindes receber o vosso galardão. Deus é justo, meus amigos,
Deus é inflexível em sua justiça, mas é caridoso e bom. Tem concedido à criatura humana existências interminas para a reabilitação dos seus espíritos. Pois que o homem aproveite essa oportunidade que Deus lhe dá, para evoluir, para crescer, para distinguir a treva da luz, para seguir as intuições dos seus amados guias, aqueles que o favorecem com tantas bênçãos, que os auxiliam com seus fluidos, que os atendem no momento das dores, que os amparam no momento da desgraça. Que o homem compreenda que o pensamento mau nunca poderá vir do espírito bom, porque cede tão facilmente quando a treva o laça. Nesse momento não procure ouvir a voz do guia, nesse momento não escolha a vontade do seu Jesus, escolha a sua própria vontade, e a treva vence. Pobres infelizes, espíritos inferiores, esses que vivem na sombra, porque longe de serem alumiados por aqueles que por obrigação deviam mais saber são acolhidos, são obedecidos, exatamente por aqueles que não deviam ser assim, tenho razão suficiente para pensar de modo diverso. Meus amigos, Deus não quer destruir a treva, Deus quer a sua salvação. Deus não quer a morte do ímpio, Deus quer que ele se corrija e venha para o caminho da luz. Homens espíritas, mulheres espíritas, compreendei que se vós vos dedicardes inteiramente à fé em Jesus, orando e pedindo socorro para o que tendes necessidade, sabereis suportar resignadamente nos momentos em que seja necessário o socorro da luz, sabereis afugentar a treva sem odiá-la, sem prejudicá-la, bem ao contrário, beneficiando-a com a vossa própria influência. Chamar-se um espírito inferior, para lhe implantar a ventura do espírito luminoso é uma caridade. Ter os seus sentimentos inferiores é um crime. Pois que as criaturas de boa vontade orem a Deus, suplicando a sua benção para que os homens se mantenham na linha da disciplina que incute o amor de Jesus, ao mesmo tempo, executando a promessa do Mestre. Brilhai como brilhem as luzes, para que o mundo vendo as vossas obras, possa por elas se converter. Deus vos ampare, Deus vos proteja. Deus permita que as vossas almas se saturem no amor divino, porque se o amor de Jesus fizer morada nos vossos corações tereis horror ao mal, e amareis o bem. Max. Recordando e alentando. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos conceda a sua luz, a sua paz. Sei que me esperam hoje, sei que a minha presença dará motivo a mais coragem, a mais alegria, a mais esperança. Sei que me esperam hoje, e não somente aqueles que aqui se encontram, como também quem não pode vir. É mais para esse alguém que a minha palavra desce hoje, para que possa ter em breves dias a consolação de uma palavra amiga, de uma certeza de amor contínuo, de uma certeza de felicidade perene. O dia seria realmente de recordações tristes, se a data de hoje fosse a data de amanhã, mas, quem aqui pode perscrutar a profundeza do infinito, para num momento propício aurir de lá toda a consolação que deve vir num momento de grandes dores? Os corações das mães sofrem tanto. São feridos dolorosamente pelas provas e, diante de algumas, como que se torna ainda mais doloroso viver na existência terrena. Nós, porém, quando penetramos no mundo além, quando podemos viver no mundo das causas, onde tudo é patente, real, onde o meio em que se vive, é sincero, é bom, não podemos deixar de dizer para os outros que ficam na terra, meus amigos, a verdadeira vida no espaço, a verdadeira vida ali, onde tudo é verdade, sinceridade e amor verdadeiro. Aqui na terra, ordinariamente é como diz o povo, vale quem tem. Mas os aparentemente grandes, são criaturas ínfimas no mundo do além. Quantos tenho eu visto passar, que não conheci na vida que deixei, mas que conheci em vidas anteriores como espírito, é certo, grandes, pomposos, cheios de faustos e grandeza, orgulhosos da sua hierarquia, poderosos da sua fortuna, vaidosos do seu talento, orgulhosos de si mesmos, passando no mundo além, minúsculos, insignificantes,
em um contraste perfeito com outro que na terra o mundo não enxergava e que viviam humildes, modestos, nas suas casinhas pobres, tendo na alma um oceano de luz. E contraste. Bem dizia o Divino Mestre quando estava entre os homens, os grandes da terra são os pequeninos do além, enquanto que os inferiores aqui, pela sua insignificância social, são verdadeiros sois do infinito. Quando se capacitará o homem dessa verdade? Quando se capacitará a inteligência humana de que o mundo para onde vai só tem um caminho, esse caminho estreito, crivado de espinhos, bordado de precipícios, cercado de despenhadeiros, mas seguro, estrada onde o pé firmado vai até lá. O cimo do monte, onde se glorifica a Deus. Enquanto que a outra estrada, lisa, franca, sem empecilhos, dá passagem a toda a iniquidade, e os homens podem passar por ela com todos os seus vícios, com toda a bagagem pecaminosa dos seus erros, certos porém, que não desembocarão na luz. Eles correram vertiginosamente, mas foram para a sombra. E nessa sombra não pode haver tranquilidade. No entanto, o homem devia aprender nas páginas dos evangelhos o exemplo sublime daquele que poderia ter sido um potentado na terra e que não obstante toda a luz, pois se ele era a própria luz, carregou sobre os ombros pesado madeiro. O homem devia aprender com ele a ser manso, humilde de coração, porque são estes os verdadeiros felizes. E o contraste se fará, e continuará a se fazer, porque, infelizmente, esta humanidade que poderia viver dentro da luz, prefere a sombra, quer ser grande, mandatária, ter sob as suas ordens verdadeiros escravos, escravos da sua vontade, da sua prepotência, enquanto que lá poderia viver em verdadeira paz, em verdadeira tranquilidade, se tivesse sabido ser pequenino na terra. Continuai, meus amigos, fazendo ver às criaturas terrenas os perigos desses descuidos morais. Que se lembre sempre que pode-se ser rico sendo humilde, pode-se ser pobre sendo orgulhoso. A mim, graças a Deus, esse pecado não tisnou. Sei que sou fraca, que o meu espírito passou ainda necessitando de muita depuração para o mundo do além, mas o pecado do orgulho, a minha alma não carregou, nunca deprimiu o pobre, nem nunca quis subir nos ombros de quem quer que fosse. A pobreza para mim tinha o valor da humildade. Por isso no mundo onde estou vejo almas felizes, vejo almas adiantadas e faço sentir aos meus. Procurar esquecer aquele esquife coberto de flores, que partiu, procurar esquecer aquela cena dolorosa, de provação, porque quem partiu dali foi o corpo. A alma não podia estar dentro daquele corpo fechado nas 4 tábuas do caixão. Procurai esquecer aquela cena dolorosa que vos cruciou o coração. Lembrai-vos apenas do grande dia da luz, em que o meu espírito ressurgiu e me senti feliz no além. Uma saudade aos meus. Eu tenho alegria dentro da minha alma. Glória seja dada a Deus. Irene. Um pedido às crianças. Meus amigos e meus irmãos, de relance, ainda que ligeiramente, vós podeis ter uma noção do que é vida além da morte. A morte, que tanto apavora as almas tímidas, a morte, que se manifesta como uma fatalidade na vida de alguns, como um dia tétrico, que não se pode evitar, como uma noite tenebrosa, que, por mais que se queira afastar, ela cada vez mais se aproxima, a morte, verdadeiro espantalho para aqueles que não sabem crer. Quando se levanta a ponta do véu sutil desse mundo maravilhoso, que se ostenta para além desse azul que a vossa vista descortina, para além desses pontos luminosos que chamais estrelas, quando se consegue rasgar uma nesga desse véu, para trazer ao mundo uma noção de que por lá existe, é como se uma onda de coragem penetrasse o ânimo do ser vivente na terra. Vós, para nós, meus amigos, representais o que para vós representa um encarcerado. Qual é o homem que não se condone de visitar uma penitenciária, onde estejam criaturas condenadas a não mais dali saírem, presas, reclusas, recebendo apenas o que comer, para que o pobre corpo não sucumba ao castigo infligido,
ser vivente que não tem direito ao que seus irmãos gozam? Que fará ao ser vivente que, pela culpa dos seus próprios crimes jaz enclausurado nas gaiolas de ferro, que não lhes permitem receber aquilo que os homens livres recebem? Quem não se condor dessa existência sofredora, ainda mesmo sabendo que aquela criatura mereceu, pela justiça humana, o castigo por que passa? O homem que visita o encarcerado, quando dali sai diz, eu estou cá fora, graças a Deus. Ele, coitado, lá ficou. É o que representa para nós o vosso espírito enclausurado no corpo. Enquanto nós temos a liberdade de ir por toda parte, visitar enfermos, hospitais, manicômios, lugares tristes, é certo, mas onde se pratica a caridade, sentindo-se a alma inundada de júbilo pelo prazer de fazer o bem, enquanto nós, por outro lado, visitamos os menos felizes e podemos cantar hosanas a Deus nas alturas, desejando paz aos homens de boa vontade, enquanto nós podemos gozar a sinfonia que se escuta nas abóbadas celestes, podemos respirar o aroma que exala esse jardim, que vós não podeis compreender como seja, enquanto nós sentimos o marulhar do rio das águas vivas, podendo saciar a sede do maior sedento, enquanto nós podemos ver, admirar todos os seres, que não têm descrição nesse panorama infinito que Deus formou, vós, pobre de vós, estáis presos, encarcerados nesse corpo que não consegue dar ao espírito a expansão para as suas impressões. E, quantas vezes, em face de criaturas robustas, fortes, sadias, vendendo saúde, na expressão popular, mas tão estreitas nos conhecimentos das coisas celestiais, tão acanhadas em seu intelecto para compreenderem o que é o espírito, vós rejubilais e dizeis, está muito forte, muito robusto, tem saúde, está muito bem. E nós olhamos para aquele ser musculoso, robusto, e vemos como definha, naquela criatura fortíssima, o pobre espírito, que não pode expandir-se pela opulência da matéria. Por outro lado, quantas vezes, estáis impressionados com organismos débeis, que parecem um vime a se partir, que não têm resistência para fazer o menor esforço físico e dizeis, pobre organismo depauperado, como definha. Mas nós, penetrando essa casa transparente, podemos ver o seu morador espiritual em plena liberdade dentro daqueles quatro paredes frágeis. São coisas, meus amigos. É assim que nós lamentamos a vossa vida na carne, mas, ao mesmo tempo, vemos em tudo isso, a mão poderosa de Deus, a guiar a felicidade do homem através das maiores torturas, porque se hoje, meus amigos, estáis nesta prisão temporária como um condenado, nunca sereis um galé. Amanhã, o vosso espírito liberto dessas peias que o retém na matéria poderá viajar, poderá conseguir ver as belezas do infinito, poderá gozar a liberdade que nós outros gozamos. Estudai muito espiritismo, meus amigos. Vós gostais das sessões de demonstrações práticas, e, na realidade, elas são de grande utilidade, mas as sessões de estudo, que vos abrem os olhos para esse mundo infinito, onde o descerrar da cortina representará o primeiro dia de alegria, merecem todo o cuidado, merecem toda a vossa atenção, merecem a vossa dedicação. Espiritismo, meus amigos, é como um grande colar de pérolas, cada qual mais preciosa, que, uma vez desfeito, vai rolando, 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 e dando uma fortuna a quem apanha cada uma. Cada exemplar representa uma fortuna. Pois bem, não deixeis perder a vossa pérola, apanhai-a cuidadosamente, guardai-a com carinho no vosso coração, guardai-a zelosamente, e procurai também auxiliar os outros a compreender esse mundo maravilhoso, para que também os seus espíritos possam gozar a felicidade de que os vossos gozam. Vós, minhas meninas, escutai um instante, eu venho pedir, para vós, preces. Os homens tomam as providências que entendem, em certas coisas que escapam à vossa percepção. Vós nada podereis fazer porque sois crianças.
Mas lembrai-vos de que não somente nesta casa se abrigam crianças necessitadas. Aqui, mercê de Deus, vós sois bem guiadas e bem amparadas, porque as bênçãos celestiais são invocadas juntamente com os bens materiais. É pedida para vós assistência espiritual, porque essa é a melhor benção, que não vos será tirada. Mas onde assistência espiritual é falha, meus amigos, vem a faltar o pão material. Infelizmente há lugares assim, cogita-se do pão que alimenta o corpo, mas não se pensa no pão que alimenta a alma. Orai, minhas amiguinhas, muito, pelas crianças que necessitam do pão do céu, que necessitam da manifestação dos seus guias, porque elas têm ouvidos para ouvir, elas têm vontade de aprender, mas há lábios que não querem pronunciar as palavras que as podem edificar. E então, uma vez que cessa a corrente espiritual que alimenta a força do espírito, certamente a corrente material será enfraquecida. Orai, minhas amiguinhas, pelas crianças que não têm espiritualidade, orai por aquelas a quem não é ministrada essa parte que alimenta a alma. E vós todas, nunca cerreis os olhos para dormir sem primeiro pedir a Deus que vos mantenha neste seio espiritual em que viveis, confiantes nas promessas dos vossos guias, são eles que movem os homens de boa vontade em vosso favor. Deus vos guie. Anália Franco. Sobre revelações. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos salve. As promessas de Deus nunca falham. Tudo quanto a Escritura reza, tudo quanto as páginas dos Evangelhos narram, é a expressão da verdade. Tudo quanto as profecias anunciam desde o princípio dos tempos é a expressão da verdade. Muitas bênçãos derramou Jesus, quando em pessoa esteve ao mundo. Muita caridade espargiu o Divino Mestre, inspirado por seu Pai e seu Deus, e, ainda hoje, em cumprimento da sua palavra que anunciava ainda haver muita coisa, eis que se abrem as janelas do além, derramando sobre a humanidade revelações em profusão, para alimentar a sua fé, para auxiliá-la a encaminhar-se pelas veredas que conduz à paz segura do além. O invisível faz questão de se mostrar positivamente ao homem, o invisível se deixa ver, o invisível, apoderando-se dos médiuns de boa vontade, carrega-os para essa mansão infinita, a mostrar-lhes as grandes maravilhas de Deus. É assim que, em todos os cantos da terra, no presente, as revelações se desdobram, se repetem, trazendo ao conhecimento do homem as grandes verdades, que ele, teimosamente, fecha os olhos para não ver. Mas, assim como o relâmpago fere a visão, não obstante trancar um homem medroso os seus olhos para não o ver, assim também a luz da verdade eterna forçará a vidência espiritual do homem a enxergar as maravilhas de Deus. Homens de pouca fé, por que duvidais? Dizia o Divino Mestre. Quantos mais sinais precisais ver, para compreenderdes que vim de Deus? Quanto mais preciso demonstrar diante de vós, para que aceiteis a vida eterna tal qual é, promissora de felicidade, rica de bênçãos, cheia de venturas eternas, infinitas. As revelações se hão de reproduzir, os médiuns hão de contar o que viram, e não será um só que, pela idoneidade moral, possa ter a força suficiente para demonstrar a expressão da verdade, serão muitos, para que confrontando as comunicações todas juntas, possa o homem verificar que aquele que de longe falou, enunciou a mesma verdade que seu irmão do Brasil, que aquele que do hemisfério astral revelou, fez o mesmo que o outro do extremo boreal. Assim pois, meus amigos, de todos os pontos da Terra há de surgir um médium capaz de receber a influência do além, para testemunhar a gente ingrata e desconhecida dos benefícios que recebe de Deus, a verdade da outra vida. O que dizer para o homem espírita? O que dizer para aquele que não põe a menor dúvida em tudo isso? Dizer tão somente, meu irmão, arrima-te ao bordão da fé e sob a escarpada montanha que conduz ao monte da transfiguração, sobe, muito embora rales os pés nos espinhos escabrosos, muito embora o peso da prova te faça vergar os joelhos,
mas tenha a cabeça erguida e não deixes jamais que a menor dúvida, o menor gesto, o menor ato possa empalidecer o brilho dessa fé, que deve luzir como um arco-íris. Que dizer à mulher espírita? Dizer-lhe, quem diz melhor, diz dor, quem diz mulher, diz sofrimento. Mas também quando a mulher tem o espírito suficientemente elevado para ter expressão nobre e enxergar bem, essa mulher será como aquelas que outrora não abandonaram o Cristo até a subida íngreme do Calvário. Quando o olhar do divino Nazareno baixou à terra, para ver quem estava ao pé da cruz, só um homem viu, e esse homem foi o discípulo amado, João o Evangelista. O resto, quem o acompanhou até o último instante, foi mulher. Não digo isto para que vos enchais de orgulho porque sois mulheres, pois isso seria insensato e viria a trazer ao vosso ânimo a semente perniciosa do egoísmo, do orgulho, ou desse amor próprio exagerado, que prejudica. Tito, tão somente, para que compreendais que a envergadura moral de um espírito de mulher tem capacidade para uma grande cruz, enquanto que o homem, muitas vezes, no meio da jornada, quando grande parte da viagem está ganha, retrocede e perde o seu trabalho. Louvado seja Deus, pela misericórdia infinita com que olha para a humanidade sofredora. Louvado seja Deus que tem caridade para com seus filhos e não rejeita, e não expulsa ninguém da casa de Jesus. Bendito seja o Cordeiro humilde de Deus, Jesus. Louvado seja o Criador de todos os mundos. Paz seja concedida a toda a humanidade. Vicente de Paulo. Caridade com os nossos espíritos. Quão profunda a ciência do infinito! Quanto é grande esse Deus bondoso, que vela sobre o universo inteiro, mantendo-o dentro de leis que só Ele pode reger, olhando para o que é infinitamente grande e, ao mesmo tempo, apercebendo-se de um grão de areia no fundo dos mares. Quanto é grandiosa a ciência espírita, que traz esse mundo incognoscível à percepção do ser humano. E quantos são infelizes aqueles que, pensando ter ciência em si mesmos, negam a grande ciência universal. Quão infelizes são aqueles que, sentindo em si a chama do gênio, a força dessa vida que não se extingue, alimentando o corpo muitas vezes decrépito, negam a existência sobrenatural desse espírito que jamais morrerá, que perdurará por todo sempre, não obstante a sua opinião insensata. Meus amigos, devia-se multiplicar, se possível fosse, as sessões de espiritismo doutrinário, em que a verdade espírita é explicada inteligentemente ao mundo, para que todo homem se apercebesse de que a vida não tem solução de continuidade, que a vida ora se desenrola no plano terreno, obedecendo às regras da matéria e sob a influência do espírito, no rigor das provas, nas vicissitudes inevitáveis, na displicência agitada desse mar que empolga as criaturas humanas, no seio das tentações, ora se agita e desenvolve nesse mundo que além palpita, cheio de vibração e luz. Que pensais do infinito? Que pensais desses mundos que rolam sem cessar nessa amplidão, igualmente infinita? Que pensais vós desse azul que não compreendeis, e que nada mais é do que o acúmulo de massas aéreas, que permitem até uma certa altura o voo da criatura humana, mas que para além é indevassável, sendo alcançado apenas pelos espíritos que desencarnam? Que pensais vós de tudo isso? Homens, que prendeis as vossas aspirações às coisas comezinhas da terra, homens, que não quereis enxergar para além da montanha, homens, que não pensais nos vossos próprios espíritos, homens, que não quereis saber a verdade eterna, simulando uma crença que, na verdade, não possuís, vós, que tantas vezes senhores dessas verdades que nós vos trazemos, e que no momento pareceis abraçar com fé, para no dia seguinte dardes um testemunho exatamente contrário dessa fé que deveria ser uma auréola no vosso último dia de vida terrena, homens, que acendeis chama de velas para iluminar, santos, guias, cuja luminosidade os vossos olhos não podem enxergar, homens, levantai as vossas aspirações para Deus. Lembrai-vos de que tendes um Pai rico de bondade e grandeza, cheio de beneficência e caridade,
para distribuir para todos vós as grandes bênçãos do seu amor. Homens, lembrai-vos que depois do vosso último dia de vida, o vosso espírito passará para esse mundo além, e, como irá, se não tiver a luz precisa dos evangelhos de Jesus? No entanto, vós que toda persistência tendes no mal, que tanto sabeis dar execução aos vossos planos tenebrosos, perdendo até noites inteiras de sono, para os maquinar, por que não fazeis o contrário, empregando todo esse sacrifício, toda essa inteligência desviada do bem, para compreender os grandes privilégios que vos esperam? Vós tendes direito, meus amigos, à grande felicidade que Deus guardou para vós. Vós tendes direito ao mar de luz que se estende ao infinito. Vós tendes direito a andar de mundo em mundo, de globo em globo, de esfera em esfera a gozar as belezas do mundo além. Vós tendes direito de aspirar às suas emanações gloriosas e de ouvir a sinfonia celestial, grandiosa e bela. Vós tendes direito a tudo isto. Meus amigos, custa tão pouco. E no entanto, vós que pareceis ter fé, vos esqueceis dos vossos grandes privilégios, e desviais o vosso pé para onde nunca deveríeis ter descido. E os vossos testemunhos contrários à vossa fé? Vós, que os condenais, ergueis uma vela para Deus, e outra para quem? Para iluminar o Deus do mundo. Vós, que conheceis que a verdade está no além, e testemunhar nos templos em que não acreditais, uma fé que não possuís. Uma vez por todas, meus amigos, elevai o vosso pensamento à grandeza da imensidade, dai à vossa alma o pão celestial a que ela tem direito, não penseis tão somente no alimento do corpo, mas dai a esta pobre alma necessitada, que veio a este mundo para expurgar o seu pecado, o véu em que se envolva, e que esse véu seja a caridade simbolizada na figura do fazer bem. Limpai-vos, purificai-vos e argui-me então, diz o Senhor, porque se os vossos pecados forem vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a pura lã. Palavras do profeta Isaías. Coragem, meus amigos. Quantos de nós têm vindo do além para erguer-vos e para levar-vos à luz? Mas vós sois como as restes de sol que, penetrando pela vidraça, deixam ver aquela porção de grãos pequeninos de poeira e acabam sempre no chão. Elas vêm de lá, mas acabam sempre no solo. Que aqui não seja assim, que o vosso pensamento se eleve nas asas da fé. Que assim seja, a vitória será vossa. Isaura. Senhor, dá-nos um Cirineu. Meus amigos, meus irmãos, o meu espírito se sente impelido para vós, neste instante, procurando trazer do além algo que vos anime, que vos encoraje, que vos fortaleça. Sinto que paira no ar alguma coisa de inquietante, em torno de todos vós. Sei que os vossos espíritos se sentem atraídos para um ponto central e que esse ponto central vos preocupa, vos enche a imaginação, prevendo talvez coisas dolorosas para o futuro. Mas, meus caros amigos, recordai-vos do quanto tem sido dito desta tribuna para todos vós. A solidariedade fraterna entre os espíritos é um fato. Pode essa solidariedade entre os homens não ter a aparência real que muitos desejam que tivesse? Podeis chegar à condição de comungar espiritualmente na taça em que comungam os vossos irmãos, e, materialmente, ser absolutamente impossível deles vos aproximardes. Pode haver um certo afastamento entre os homens, mas ninguém pode impedir a comunhão dos seus espíritos, ninguém pode impedir que as criaturas do que se amam, que se estremecem, que têm verdadeira simpatia e amizade uns para com os outros, possam se aproximar espiritualmente, comungando na mesma taça em que comungam os espíritos do bem. Quando o Mestre Divino, Jesus, o Salvador da humanidade, aquele que tinha em si a força suficiente para suportar todas as dores, se sentiu perturbado a ponto de pedir socorro ao seu Pai, deixou que seus discípulos dele ficassem um tanto afastados e ele foi entreter comunhão com seu Deus e seu Pai, rogando que, se fosse possível, dele afastasse o cálice da agonia. No entanto,
subordinou essa súplica à vontade onipotente e justa do seu Deus e Pai. Meus amigos, vós não ignorais que a humanidade inteira sofre a influência, neste momento, dos espíritos inferiores que assediam os homens, afastando-os da linha do bem, e que não encontram da parte dessa mesma humanidade a resistência, para o seu afastamento. Afastar de si um inferior, meus amigos, que procura incutir ideias errôneas no cérebro do homem, não significa enxotá-lo para lhe fazer mal, significa encaminhá-lo pela rota da verdade e da justiça, para que também se aproxime da luz. Vós não ignorais que todo pensamento não repelido pela terra, disseminado, procura apenas lugar onde pousar, pousando, germina, germinando, cresce, crescendo, dá fruto, e esse fruto, porque é vindo da treva, não pode ser bom. Não admira, no entanto, que assim aconteça, porque vós sabeis que o estado geral da humanidade é para essas atrações das coisas inferiores. Vede, pois, que os espíritas se mantenham treinados no seu pensamento, procurando aspirar aquilo que é bom, para que efetivamente se nutram desse alimento, que dá fruto bom, que dá paz à alma, que dá serenidade ao espírito. Meus amigos, meus irmãos, a situação atual, já há bem pouco disse alguém que o podia dizer, é de prece. Há na Terra criaturas assediadas pelos espíritos, criaturas absolutamente atraindo forças do bem e, no entanto, cercadas por forças do mal, forças que mantêm a distância pela coesão das energias espirituais que as defendem. Seja, pois, convosco assim. Vós estáis dentro de uma casa onde o nome de Jesus é louvado, engrandecido e compreendido como ele de fato é. Vós estáis em uma casa da qual João Evangelista é o pioneiro, ele, o discípulo bem-amado do Cordeiro Imaculado de Deus. Vós estáis em uma casa onde podeis viver no seio de alguma paz, porque ele responde pelo seu progresso. Ele responde pelo seu adiantamento. Ele assume a maior responsabilidade relativamente ao asilo. Vede, pois, meus caros amigos, que aqui podeis obter conforto para os vossos males, para as vossas penas. Coragem para continuar a batalha da vida. Pois que ninguém desespere, pois que ninguém diminua o poder do Cristo, antes ao contrário, nesta hora em que tantos necessitados se reúnem, cada uma pedindo a Jesus a sua esmola, espere com fé, eleve o seu pensamento a Deus neste instante e diga, Senhor, como me pesa a minha cruz, dá-me um cirineu, pelo amor do teu filho. E, se é prova, se tenho de passar até o fim a mágoa que me punge, Senhor, alenta o meu espírito, para que ele não desfaleça. Mas, se não vou de encontro à tua santíssima vontade, então, eu peço um remédio para as chagas do corpo, um remédio para as chagas morais. Esta súplica, este pedido, não pode ficar sem resposta, se é feito por uma alma que se entrega nas mãos de Deus, por uma alma que não desmente a sua prece com uma maneira de demonstração prática diversa daquela que o Mestre ensina. Meus amigos, que vos venha coragem para viver, que vos venha o alento, a fé. E vereis como de um simples grão de mostarda, na figura apresentada pelo Salvador, cresce a grande árvore para alimentar os pássaros e proteger os infelizes. Deus vos salve, vos dê o conforto para os vossos corações e o alento para os vossos espíritos. E no mais, seja feita, acima de tudo, a vontade do nosso Pai que está no céu. Que assim seja. Irene. Façamos o bem sem ostentação. Caríssimos irmãos, meus amigos, a minha prece neste momento a Deus é que vós possais ter tirado destas lições proveitosas, que foram postas diante dos vossos olhos, neste instante, todo proveito que elas encerram. Por mais que se ensine teoricamente ao homem as belezas da filosofia espírita, as verdades contidas em sua doutrina, ninguém compreende bem, senão quando o fato, a demonstração prática lhe fere positivamente o sentido. Ensinos proveitosos os desta hora. Como se eleva o sentimento da caridade em face do homem.
como Deus se aproxima da humanidade, revelando-lhe os mistérios do além, para que ela possa guiar-se na senda desta vida tormentosa, que nada mais é do que o caminho para o além. Meus amigos, quantas vezes eu tenho vindo a vós, para vos dizer que não sou mestre, que a minha vida última na Terra esteve bem longe de ser um ensino para a humanidade, mas que, desde que voltei para o mundo além, eu pude aplicar minha inteligência na compreensão desta verdade bendita. Uma transformação súbita se fez em todo o meu ser. E eu lamentei o tempo que gastei fora dos ditames do Evangelho de Jesus. E eu me aproximei daquele que o homem chama o justo, a grandeza, a glória. O prazer de minha alma é presenciar os atos ocultos, serenos, daqueles que procuram fazer bem, sem ostentação, sem serem vistos por ninguém, silenciosos, procurando beneficiar, ao seu alcance, a necessidade daqueles que têm menos. Como eu te agradeço, alma generosa e boa! Como tu compreendes o meu sentir, como sabes tocar as fibras da minha alma, sendo como és. Tu, que me conheceste voluntariosa, impondo sempre a minha vontade, em nada hesitante, em tudo quanto quis fazer resoluta e firme em todas as minhas ações, não podes estranhar que tenho me dedicado à causa espírita, porque ela beneficia a criança. Eu sei que outros aqui, dedicando-se à causa do espiritismo, gastam do que é seu, dão francamente para a propaganda aqui, aliás, é um ramo de trabalho utilíssimo. Mas, quanto a mim, quanto àquilo que me toca ao sentimento da alma, eu gosto da criança. Eu lamento a situação daquelas que são obrigadas a receber, e que, muitas vezes recebem o que não lhes é dado de boa vontade. Não vai alusão nesta palavra, porque aqui felizmente não é assim. Mas há lugares em que é chamada a atenção da criança, a toda hora, para sua dependência das bolsas alheias. A sua condição humilhante é despertada a cada passo para mostrar que não é nada, que depende dos outros. Quanto isso é doloroso! Quanto isso é pequenino! A criança, meus amigos, não tem culpa de ser no momento aquilo que é. O seu espírito, sim, é responsável por um passado que resgata. E tudo aquilo que ameniza as agruras da vida do espírito em prova, tem as bênçãos de Deus. Que Deus vos encontre sempre, meus caros amigos, aqui. E tu, espírito amigo da minha alma, no caminho da caridade, no caminho da piedade, no caminho da virtude, sempre procurando unir e não desprezar. Paz a todos os homens. Maria Luísa. Um brado de sentido. Amigos e irmãos, Deus esclareça os vossos entendimentos. Assaz, tendes tido, durante seus últimos dias, comunicações que vos possam instruir, comunicações que possam tocar as fibras da vossa alma, despertar em vós um sentimento de caridade uns para com os outros. Bastantes comunicações tendes tido, relativas às grandes promessas do além, a realidade que Deus tem guardado para todos vós, os rios caudalosos de bênçãos que cairão sobre as vossas cabeças, enfim, a misericórdia constante de Jesus sobre vós, preparando as moradas que foi preparar para os vossos espíritos. Cabe-me, hoje, a vez também de dizer alguma coisa, e, conforme meu temperamento, conforme a minha maneira de pensar, entendo que não somente palavras doces vós precisais ouvir. Meus amigos, vós deveis saber o lado favorável da questão, o prisma que vos oferece bênçãos e galardão pela obediência voluntária aos mandamentos de Deus. Mas precisais, também, saber o reverso, o lado oposto, as consequências que, realmente, se hão de cumprir. No caso de uma pertinácia constante no caminho do mal em que muitos se envolvem. É preciso que vos diga, meus amigos, que quanto mais se dá à humanidade, quanto mais o espírito abraça a doutrina do bem, quanto mais se lhe revela as maravilhas desse céu incognoscível, para muitos, tanto mais acresce sobre o espírito a responsabilidade, pelo fato dessa mesma ciência que se lhe dá. Vós sabeis que espírito a quem consagrais muita reverência, e com justa razão,
ao terminar comunicações que vós possuís, disse que mais não diria porque não queria crescer sobre vós o peso de responsabilidades maiores. Se ele, pela sua imensa bondade, comparável à misericórdia que recebe de Deus, tem palavras doces para vos trazer, eu, na minha inferioridade, mas com a autoridade que no momento me oferecem, tenho para vos dizer. Meus amigos, um paradeiro à desobediência aos mandamentos da lei de Deus. Um paradeiro no fazer mal a quem quer que seja, respeitando o mandamento daquele a quem vós chamais o Mestre, amai-vos uns aos outros. Um paradeiro a essas coisas. Os espíritos do bem vos trazem notícias alegres do além. Eu vos trago positivamente o reverso de tudo isso, porque tenho visitado mundos inferiores, onde o ranger dos dentes das escrituras é uma realidade, onde encontram-se espíritos desolados, em pesadas nuvens de poeira, onde encontram-se sofrimentos atrozes, no meio da sombra, onde o dia constante é trevoso, onde não raia uma réstia de luz. Tenho visitado esses lugares e vos posso trazer notícias exatas. Meus amigos, vós precisais compreender as verdades da doutrina espírita ou então, não digais que a professais. Será possível que uma mesma fonte possa jorrar bênçãos e maldições? Será possível que o bem e o mal possam se unir ao ponto de fazerem perfeita afinidade? Não é possível. Em certas coisas absolutas, não pode haver meio termo, ou vós sois cristãos, discípulos daquele a quem venerais, ou então, não sois e tendes direito de pisar os seus mandamentos. O exemplo que o Rabi da Galileia vos trouxe, foi de sacrifício, de renúncia, de perfeita acomodação à vontade de Deus, enfim, de um amor que culminou no sacrifício do Gólgota. Este foi o exemplo que vós tivestes e tendes ainda hoje patente diante da vossa memória. Não penseis que vos venho dizer que sejais iguais a ele. Certamente que nenhum homem pode ser igual ao Cristo. Seria uma estultice afirmar que tendes de ser iguais a ele. O que eu digo, é que vós deveis respeitar, deveis crer nos mandamentos do seu Criador. Digo-vos também que deveis respeitá-lo. Vós não deveis praticar o mal e nem tampouco dar-lhe execução. A mim, que sempre procurei mais ou menos pensar de acordo com a consciência, vós me apontastes o Evangelho como o farol brilhante que deveria seguir. Porque este Evangelho não traça a vossa estrada da vida. Porque vós o tendes escrito nas comunicações e nas páginas da Escritura, mas não o tendes nos vossos atos, nas vossas intenções. Por que razão? Por isso, eu disse em começo que mensageiros benditos vêm trazer as belezas do além. Eu vos trago a inferioridade. Mirai-vos nesse negrume, mirai-vos nesse tormento, mirai-vos naqueles que me precederam, que o vosso passo não estacione. Mirai-vos, sobretudo, nas atrações que fazeis diariamente pelo vosso pensamento, pelas vossas ações, e, pela norma de proceder em desacordo com aquela que o Mestre vos trouxe. A mim, que como homem não aceitei essa doutrina, mas que como espírito, diante de tudo quanto se me revelou, de tudo quanto me trouxeram perante os olhos, fui pouco a pouco me aproximando, até que, embora ainda hoje, não me possa declarar cristão, todavia admiro o fulgor dessa doutrina. A mim, vós censuráveis e ficastes alegres quando soubestes que o meu passo se encaminhava para a luz. Mas o vosso, que já estava mais para a luz do que para a sombra, distancia-se da luz e encaminha-se para a treva. Não penseis que esse modo de falar denota rancor, em absoluto, é uma questão de temperamento. Eu sou como o corcel indômito, que desemboca facilmente, e o cavalheiro corre para apanhá-lo e acalmar o seu desespero. É o meu temperamento. Em absoluto, a minha alma não está contaminada, é a minha maneira de ser. E vós sabeis quem vos fala. Em resumo, o Curidas, luminoso e justo, o guia Iago, cujo fulgor posso divisar, a falange luminosa dos espíritos tutelares desta casa, todos eles têm vindo com palavras suaves, com palavras macias como arminho, a vos chamarem,
como ovelhas desgarradas que sois, para que venhais para o redil, onde se encontra aquele que é o pastor de todas as ovelhas. Vós sois surdos a esses chamados suaves. Quem sabe se ouvireis a voz daquele que não hesita em falar e que vos vem dizer, meus irmãos, cuidado enquanto é tempo, cuidado com o laço da treva, porque dele vós podereis escapar agora. Mais tarde, todavia, a distância será muita. Melhor seria que esse laço não vos apanhasse e que vós, como cristãos que dizeis ser, caminheis atrás da cruz daquele que sofreu o maior dos martírios pela vossa remissão. Abdu, Hamid, Azar. As grandes consolações da fé. Meus amigos, paz e luz. Quanto desejava eu vir. Quanto pensava nesta hora em me ser concedido este prazer. Quanto desejei estar convosco, e quanto é grande a misericórdia de Deus, permitindo-se tão cedo chegar até este meio. Meus amigos, eu não tive surpresas no mundo além. A minha fé já me havia esclarecido, quanto à realidade da vida eterna. Eu não me surpreendi por estar viva depois de morta, porque quem é espírita, quem conhece as grandezas de espiritismo, através da mediunidade, quem sente dentro da alma o desejo de evoluir, não pode surpreender-se, quando, após a noite escura da morte, surge o dia de luz da grande vida. Por isso repito, sentir-me viva, de posse da minha inteira personalidade, compreendendo a razão do meu sofrimento, não foi para mim surpresa. Venho como um exemplo diante de vós. Há pouco, meus amigos, o assunto foi dor. Quem me precedeu, espírito assaz conhecido de todos vós, e que também, por sua vez, conhece de perto o sofrimento moral, falou sobre a utilidade do sofrimento. Eu, por minha vez, digo, toda a dívida deve ser paga, assim como as criaturas honestas, na vida terrena, são escravas dos seus compromissos e procuram deles se libertar honradamente, não se cimindo de nenhum. Assim também o espírito honesto, tem o desejo de vir à terra pagar a sua dívida do passado. E quando consegue, livre das peias da carne, dá glórias a Deus. Foi o que se deu comigo, muito padeci no corpo, muito sofri. Mas, no próprio leito de dor, no próprio leito de sofrimento, passando as torturas de que alguns de vós foram testemunhas, eu tive a consolação da fé. Quantas vezes o meu espírito se alou em busca do fluido salutar que haveria de sustentá-lo para padecer, até cumprir a última parcela da sua dívida. E eu dou graças a Deus, pela misericórdia infinita que derramou sobre mim, permitindo-me que hoje esteja perfeitamente isento de culpas do passado. Trago para vós todos este incentivo. Vós que sois espíritas, vós que tendes fé, vós que vos dedicais ao estudo dessa doutrina sublime que desprende o homem da terra, para elevá-lo aos pés de Deus, ouvi, quem se sentir ferido no corpo pelo acicate da dor burilando seu caráter, submeta-se obediente a esse sofrimento que visa um fim elevado. Ninguém procure fugir dele, porque isso não daria proveito. Vós não sabeis quantas almas conseguiram a reabilitação de um passado negro, pelo sofrimento pacientemente suportado. Não há muitos dias alguém, do outro plano da vida, que passou esta existência entrevada em sofrimento, veio dar aqui o seu depoimento. Hoje trago o meu, para dizer a todos vós, especialmente a quem tanto deseja a minha palavra, e que, estou certa, já deverá ter sentido a intuição clara de quem sou, que o sofrimento na terra, tão dolorosamente interpretado pelo homem, é, nas mãos de Deus, a tábua de salvação para o espírito, cuja salvação periclita. Coragem, minhas amigas. Coragem, meus irmãos. O tempo se aproxima, as provas estão sendo cumpridas. Auxiliai-vos uns aos outros, amparai-vos estreitamente nesse amplexo que fortifica os corações e os espíritos. Sede solidários com os outros irmãos que padecem e orai por todos aqueles fracos, necessitados de conforto, que, não obstante receberem todo o alento do além, ainda assim, sentem-se debilitados em sua fé.
Quero agradecer de público ao Asilo Espírita João Evangelista todo o conforto que me deu durante a enfermidade do corpo, todas as preces que se volaram a Deus, em benefício do meu alívio, todas as orações feitas para mim, em intenção da amenização da minha prova, todo o conforto moral, recebido por aquele que tanto padeceu por ser testemunha ocular do